seja ela qual for, né? No caso da Sônia, nós optamos por essa proposta, mas o que nós indicamos, né, como todo profissional de educação física, é que a pessoa pratique atividade física, né, seja nos parques, mesmo uma caminhada. Isso já vai mudar muito, uma pequena mudança na rotina da pessoa, né, do dia a dia dela. 20 minutos que ela tire do dia dela para fazer uma caminhada, ela pare, já faz uma diferença imensa na condição física dela. Então, o que nós imaginamos quando nós começamos o trabalho com a Sônia foi em função dela, em primeiro lugar, de abraçar essa ideia, né, de a gente começar com essa proposta desde o início, e de mim, que eu tinha simplesmente o quê? Normalmente, nós vemos sempre esse tipo de atividade. Por que eu foquei nisso? Nós vemos sempre essa atividade associada a pessoas jovens, né? Pessoas, você sempre vê corpos malhados e sempre pessoas abaixo dos 30 anos, 20 e poucos anos, você vê isso direto, né? Então, se você, mesmo num evento, né, de nicho, que é só para profissionais da área, na verdade, quando você fala de competição de fisiculturismo, você está falando de como se fosse uma feira específica fechada para profissionais da área, né? Então não é que todo mundo vai treinar para competir. Ali é um campo de provas, é como se fosse Fórmula 1, é como se fosse Fórmula Indy, é onde todos os profissionais envolvidos, né, com isso colocam seu conhecimento à prova e mostram o seu trabalho com seus atletas, né? E o atleta em si que está ali no palco se dedicando e fazendo alimentação, etc. e tal. A ideia nossa foi mostrar para as pessoas que era possível fazer isso com uma pessoa nessa idade, nessa faixa etária, que até então não havia sido feito. A Sônia hoje está com quantos anos? 67. Então, o que acontece? A pessoa, ela pode tanto praticar caminhada, tênis, vôlei, natação, seja qual for a atividade. A minha ideia, desde o início, foi sintetizar isso na Sônia. Tá? Ela começou como uma aluna normal, a gente começou um treinamento normal, né, pela convivência entre personal e aluna, e ela começou a se desenvolver. À medida em que os meses foram passando, ela foi se dedicando, ela abraçou mesmo o treinamento com unhas e dentes, e o resultado começou a aparecer. Há muitos anos, né, como eu tinha comentado antes, eu convivo, né, eu tive várias alunas com obesidade mórbida, com acima dos 40 e poucos anos, e eu notei que é muito difícil para a mulher, né, acreditar que ela pode mudar, né? Tanto homem quanto mulher, mas eu acho que a mulher, nesse sentido, ela tem mais dificuldade de perceber que ela pode sim fazer uma mudança radical. E ela foi o exemplo, foi o arquétipo perfeito para isso. Tem uma pergunta aqui de uma internauta nossa, a Melissa, que ela fala de São José do Rio Preto, e ela fez o seguinte comentário. Oi? Dei oi para ela. Perfeito, isso mesmo. Nossa, falar em forma física é muito bom. Para manter uma forma física, tem sempre que fazer exercícios? Veja bem, Melissa, sim. Se você parar para pensar, o corpo humano, ele foi feito para ser usado, tá? Ele não foi feito para deixar lá parado. Na verdade, a ociosidade não é benéfica para o corpo humano, tá? Se você pensar há 1000 anos atrás, o ser humano andava em média 20 e poucos quilômetros, entendeu? 1500 anos atrás. Na verdade, essa mudança que nós tivemos na nossa sociedade, ela é muito recente. Nós temos, isso ocorreu com a Revolução Industrial, né?
Aí agora hoje você tem metrô, você tem carro, você tem moto, você vai para qualquer lugar. Você forma um sedentarismo. Você forma um sedentarismo, come porcaria o dia inteiro, não tem tempo, come correndo. Tá? Então, na verdade, assim, é necessário você tem que conciliar tanto a alimentação como a atividade física. Tá? Os dois componentes são fundamentais. Muito bem. Nós temos outro questionamento aqui de Renata, de Goiânia, que ela diz assim: a pessoa pode começar a fazer esse tipo de exercícios com quantos anos? Se você preparar um atleta, eu acho que o que ela diz, o que ela está querendo dizer, que eu interpreto assim, porque ela deve estar se referindo à Sônia. A preparação de um atleta, ele pode começar com que idade? É uma pergunta muito boa e muito pertinente. Na verdade, é assim, quando você fala de preparação para a competição, o ideal é que a pessoa tenha por volta dos seus 18 anos. Agora, até que idade não tem limite. Na verdade, é isso que eu quis mostrar com o trabalho Então, o início da Sônia. você sugere, na sua visão, com que idade? Nós temos hoje, tá, na verdade, em eventos desse tipo, várias categorias. Tá? Então, quando você fala de fisiculturismo hoje, temos rapazes de 17 anos competindo, tá? De 30 anos, mulheres, existem diversas categorias. Outra questão que nós temos aqui é de Mariana. Moro em São Caetano. Quando uma pessoa já é acostumada a fazer musculação e exercícios físicos em geral e começa a sentir dores, é perigoso? Mariana? Mariana. Mariana. Oi, Mariana, tudo bem? Depende do tipo de dor, Mariana. Existem algumas dores que são consequências do próprio trabalho de hipertrofia. Isso sim é normal. Agora, um bom profissional, se você tiver um acompanhamento de um profissional qualificado dentro de sala ou de um personal, ele vai avaliar que tipo de dor é essa. Existe um limite. Tá? Se você estiver falando de dores que te impeçam de movimentar, quer dizer, os músculos, né? Na verdade, nem se recomenda que você pratique, exercite esse músculo no dia seguinte. Agora, existem uma série de fatores que acarretam esse tipo de dor. Pode ser do processo de hipertrofia, principalmente se você estiver iniciando. Tá? Existe um porém que é muito importante comentar. Quando você começa a atividade física, quando você está falando de academia, existe um potencial genético que a pessoa pode atingir. Tá? Isso pouca gente sabe. Tá? Então tem toda uma confusão aí, às vezes as pessoas estão fazendo academia e algumas pessoas, elas começam realmente a se desenvolver, se alimentando e treinando. Varia, no fundo, de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa. E ela, o que acontece? Certas pessoas têm um potencial genético incrível para desenvolvimento muscular. E por consequência disso, sentem muitas dores sim, porque o desenvolvimento ele é explosivo. Tá? Então, neste caso, isso é normal. Agora, a pessoa ela deve mesurar a intensidade do treinamento, né? E tomar cuidado para que esse tipo de dor não acarrete numa lesão. E precisa de um acompanhamento com um professor devidamente preparado, credenciado, para ele poder estar acompanhando. Outra coisa para quem tem alguma dúvida quanto a esse tipo de questão de dor em academia, treinamento, que se entenda o seguinte: muitas vezes você vai treinar, fazer diversos exercícios para ter um bom resultado, quer resultado rápido. Agora você tem que entender que força a pessoa tem. Se você, às vezes um profissional te passa uma sequência de treinamento, por exemplo, em sala, e você sente que pode dar mais. Agora o que você tem que entender é que a musculatura, a sua fibra muscular, ela responde prontamente, agora os ligamentos não. Leva muito tempo para você adquirir maturidade física para suportar uma grande sobrecarga ou treinamento de alta intensidade. Por isso é importante respeitar a recomendação do profissional. Tá? Perfeito.
Nós temos uma outra questão aqui de Limeira, que eu acho que já está mais ou menos respondido.